A paz do Senhor a você e família. Vamos mais uma vez meditar em um texto da palavra de Deus. Salmo 26, versículos de número 9 a 12. Nos diz o seguinte: Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me, tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Queridos, o texto que acabamos de ler, mais uma vez, é um dos salmos de Davi. E Davi, neste salmo, ele recorre a Deus, confirmando a sua própria integridade diante do Senhor. Davi, ele mostra a Deus a sua integridade, a sua sinceridade para com o Senhor, e ele pede a misericórdia de Deus para que Deus não o julgue conforme aqueles que longe de Deus no seu tempo andavam. Ele diz no versículo 9, onde a gente iniciou a leitura: Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. Observamos que Davi, ele usa a vida aqui como um fruto, não é? Porque quando ele diz não colha a minha alma, Davi está usando como eu sempre chamo, uma figura de linguagem. E o que é que se colhe? O que se colhe é o fruto da lavoura que é plantado. E para Davi, nesse momento aqui, a sua vida era como que fosse um fruto. A Bíblia em algum momento chama o fruto precioso da terra. E que o lavrador ele planta e colhe com alegria, ele espera com alegria o dia da colheita, o fruto precioso. E Davi ele faz essa simbologia que a vida é como que fosse um fruto. E ele diz não colha. A palavra colher aqui tem a ver com a extinção da vida. Tem a ver com o final da vida. E Deus ouve essa oração de Davi pedindo para que Deus não fizesse essa colheita ou extinguisse a vida de Davi, igualmente com a dos pecadores e com aqueles que têm as suas mãos meladas de sangue. Porque no versículo 9, parte final, Davi chama homens sanguinolentos, homens que derramam sangue, homens que tiram vidas, assassinos. Observe que nesse tempo de Davi já havia aqueles que ocupavam-se em tirar a vida, em ter suas mãos meladas de sangue. E Davi, ele faz essa oração diante de Deus, pedindo a Deus que Deus não fizesse, não é, como faz com os pecadores, com a sua própria vida. E é interessante aqui que ele considera que somente Deus pode tirar a vida, porque quando ele disse, eu não colho a minha vida com as dos tais homens, Davi está mostrando aqui que somente ele pode tirar a vida. Em contrapartida, já havia aqueles que tinham suas mãos manchadas de sangue. E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Quantas pessoas têm suas mãos manchadas de sangue, têm sangue inocente em suas mãos, de várias maneiras. Primeiro porque tiraram a vida de alguém, às vezes tiraram a alegria de alguém, tirou a felicidade de alguém, e Davi estava dizendo, Senhor, não me trata conforme esses homens, tenha misericórdia de mim. No versículo de número 10, ele diz, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Observe bem o que Davi mais relata aqui em relação a alguns personagens dos seus dias. Ele diz,
em suas mãos há malefício. Ou seja, pessoas que ocupavam-se, usavam suas mãos para fazer mal. Malefício significa mal. Para fazer mal, para fazer dano às pessoas. Já tinha, nesse tempo, essas pessoas que tinham sua vida ocupada em fazer mal às pessoas. Tinha prazer de fazer mal às pessoas. E Davi disse, na sua mão direita há suborno. Olha o que Davi ele relata mais uma vez aqui. Naquele tempo já havia as pessoas que eram subornadas para fazer o mal, pagas para fazer o mal. O que nós estamos vendo na nossa sociedade ultimamente? Não só no nosso país, mas no mundo todo. Quantas pessoas são pagas, recebem suborno, no objetivo único de fazer mal, de derramar sangue, de fazer malefício, às vezes a pessoas inocentes. E Davi disse, as suas mãos está cheia de malefício e a sua mão direita de suborno, dinheiros sujos para fazer mal a pessoas inocentes. No versículo de número 11, ele diz, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Em contrapartida a todo aquele comportamento daquelas pessoas, Davi diz, Senhor, eu tenho andado em sinceridade. Eu sei que é difícil, meus queridos irmãos e amigos, você ser honesto, você ser sincero, você ser uma pessoa diferente na sociedade em que nós estamos vivendo. Hoje, você ser diferente, você ter um comportamento diferente da maioria, é motivo de chacota, de brincadeiras, de piadas, e etc, e etc. É uma verdade. Todavia, nós precisamos fazer a diferença, mesmo que você seja um objeto de anarquia para alguém, todavia, você tem um nome, não é, a honrar, você tem um nome a defender, e você não pode descer o mesmo nível daquelas pessoas, mesmo que custe caro, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, falando sobre o porte que Timóteo tinha que desenvolver, ele diz, Timóteo, todos os que querem servir a Deus piamente sofrerá perseguição. Servir piamente significa servir corretamente, justamente. Servir como a Bíblia recomenda. Ele disse, todos que quiserem fazer isso, resolver e decidir fazer isso, vão sofrer perseguição. Logo, você ser honesto no seu trabalho, você não pegar naquilo que é do seu patrão, você não fazer corpo mole para ganhar hora e não dar a produção que você deve dar, precisa dar. Você não ser desonesto no setor de trabalho, no colégio, é difícil. Você às vezes sofre muito por ser diferente. Todavia, você deve se manter honesto, não é? Se manter justo no lugar onde você está. Eu me lembro que eu trabalhei em uma empresa de açúcar, faz muitos anos isso, e começaram a levar açúcar daquela empresa. As pessoas traziam a marmita para almoçar, e depois do almoço eles lavavam aquela marmita e enchiam de açúcar e saíam. E um dia foi descoberto que tinha alguém levando açúcar. E num certo dia, quando nós estávamos saindo à tarde, aí tinha um monte de guarda da empresa verificando todos que passavam ali. E a gente teve que abrir as bolsas, que a gente carregava a marmita, né, a roupa, porque a gente vinha com a roupa para trocar no trabalho, e trabalhava, tirava aquela roupa e vestia a roupa de voltar para casa. E foi tirando aquela marmita. E eu tive a oportunidade de ver muita gente, não é, com as suas marmitas cheias de açúcar
ou seja, eles eram infiéis à empresa. E muita vergonha foi passando ali. Eu dou graças a Deus porque eu passei, muitos outros passaram ali e nós estávamos com as nossas marmitas vazias. Então, você ser diferente num ambiente desse, quando a maioria é inclinado para a desonestidade, meus queridos, é difícil, você vai sofrer, né? Porque eles vão fazer o possível para que você não esteja naquele ambiente, você passa a ser um problema para eles. Davi, ele está dizendo no versículo de número 11, mas eu ando na minha sinceridade. E isso era verdade porque no versículo 1 deste Salmo 26, ele diz a Deus: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Ele já tinha pedido no versículo 1 que Deus fizesse um julgamento. E, meus queridos, e nós sabemos que o julgamento de Deus não é igual ao julgamento dos homens. Deus é fiel no seu julgamento, não é? Deus não recebe suborno, como nós lemos aqui há pouco. Para a conclusão do nosso vídeo, no versículo 12, ele diz: o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Caminho plano, caminho, já falei em outros vídeos, você pode rever em alguns vídeos que a gente já gravou. Caminho aqui na Bíblia significa comportamento, ação, atitude, caráter da pessoa. Ele disse: o meu pé está posto em caminho plano. Plano porque o que é uma coisa plana? É aquilo que não tem relevo, não é? Que não tem altos e baixos. Quando você tem um caminho plano, significa que você não tem dificuldade, você não vai tropeçar naquele caminho porque não tem pedra, não tem buraco. Davi disse: o meu pé está posto em caminho plano. Ou seja, a minha vida, o meu comportamento, Senhor, está diante de ti em plano. Ou seja, eu tenho andado justamente perante ti e tu conheces isso muito bem. Meus queridos, que Deus abençoe você, que Deus te ajude, a tua família. Eu te peço que você deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas. E seja diferente aonde você estiver. É um preço caro, é um preço alto que tem que pagar? É, mas vale a pena, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.